A paz, irmãos e irmãs, espero que vocês estejam bem, que esse vídeo possa encontrá-los em um bom momento ou em um mau momento. Afinal, a nossa vida ela é resumida entre bons e maus momentos, né? Acima de tudo, um grande propósito e principalmente a presença de Deus, né? Do Espírito Santo com as nossas vidas, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Deus é sempre conosco. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ela está em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao 20. A minha Bíblia, por ser de estudo, ela tem um breve resumo antes de entrar na palavra. E aqui diz assim: a terra a ser conquistada. Deus guiou os israelitas durante uma longa caminhada pelo deserto, para pô-los à prova, isto é, para saber se estavam resolvidos a obedecer aos mandamentos. Entrando então na palavra, né? Aqui no versículo 1 diz assim: Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Então, logo de cara aqui, no versículo 1, a gente consegue ter uma reflexão que Moisés, a primeira coisa que ele pede ao povo é para que ele tome cuidado, né? Ele pede cuidado ao povo com a maneira e a forma que eles vão lidar com os mandamentos de Deus, e logo então ele pede para que não se esqueçam que foi Deus que os tirou e os guiou durante o deserto, né? Durante a saída do Egito, durante o deserto que eles passaram, Deus sempre esteve com eles, até o próximo do momento, né? Sobre a terra prometida, a terra que eles iriam conquistar, que seria a bênção, né? Após esses 40 anos de tantas provas, de tantas lutas, finalmente estava chegando um tempo bom. Quantas vezes Deus não já tirou você de um grande deserto e quantas das vezes a gente não já esqueceu disso? Quantas das vezes Deus já me tirou de um deserto e no próximo eu simplesmente esqueci, reclamei, parei para me perguntar o porquê e até quando a gente precisaria passar por isso, eu precisaria passar por isso. E ainda aqui no capítulo 8, agora no versículo 14, diz assim: então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, onde não havia água. Mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta, para vocês beberem, e lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. E eu costumo dizer sempre e pensar sempre que Deus ele não vai nos livrar do deserto, mas sim no deserto. E em todo deserto há um grande propósito, há uma grande lição que a gente precisa aprender, que a gente precisa enxergar, né? Como Moisés disse ao povo, a gente tem que ter cuidado com a maneira que a gente vai lidar com o ministério e com as coisas de Deus. E a gente não pode esquecer que acima de tudo a gente tem Deus. Deus está conosco em todos os momentos. Seja os momentos bons, seja os momentos ruins, Deus está sempre ali do nosso lado. A gente só precisa estar próximo e ouvir a voz dele, não achar que a gente vai ser à frente do problema, a gente vai resolver tudo nas nossas costas e achar que nós somos os solucionadores dos nossos problemas. Porque nós temos um Deus que cuida de tudo isso por nós, que está à frente, batalhando antes da prova chegar até você. Foi permitido por Deus. Esse deserto que o povo passou, né, que o povo de Israel passou, Deus foi livrando eles de grandes coisas, de grandes situações, foram sendo provados para serem aprovados mais tarde. E nessa leitura, nessa passagem, está muito próximo deles chegarem até a terra prometida. Assim deve ser a gente nos dias de hoje.
A gente tem que ter essa consciência, a gente precisa pensar dessa maneira quando o deserto vier. A gente não pode esquecer que daquele deserto que Deus tirou você, daquele vício, daquele problema familiar, daquele problema no trabalho, Deus estava lá com você, Deus ele te livrou de lá, Deus te trouxe até aqui. Lembra do seu testemunho, você conhece a sua história, você sabe de onde Deus te tirou, você sabe como você chegou até aqui, então não se esqueça disso. Tome cuidado com os mandamentos de Deus, busque estar mais próximo de Deus, escute a voz de Deus, para que no deserto você consiga enxergar não só o conflito que está à frente, não só a muralha que está na frente, mas sim Deus agindo, Deus cuidando de você em todo o tempo. Aqui mesmo na palavra diz que o povo de Israel estava no deserto e Deus foi livrando ele de cobras venenosas, de escorpiões. No deserto, num momento ruim, Deus estava livrando o povo. E Deus está fazendo exatamente isso com a sua vida nesse momento. Ele está cuidando de você. Embora o povo de Israel reclamava, não entendia, se questionava por que Deus tirou eles do Egito, para poder viver isso agora, para poder passar isso, para morrer no deserto, quando eles chegarem frente ao mar, será que seria ali que eles morreriam? E foi de repente que Deus agiu, foi de repente que Deus fez. E assim, a gente fala de repente, mas em todos os detalhes Deus já estava cuidando do povo. Mas para o povo, de repente Deus apareceu, de repente Deus fez, sendo que nos mínimos detalhes, na comida, na água, no cuidado, no amparo, Deus estava lá. Assim como Ele está com você agora, assim como Ele está comigo agora, seja nos problemas do trabalho, seja nas finanças, no casamento, na família, Deus ele é conosco e Deus ele está com a gente. A gente só precisa entender e conscientizar isso nas nossas mentes. Nós precisamos se perguntar, não se perguntar o porquê e até quando a gente vai precisar passar por isso, por que mais uma vez, por que de novo, ou mais uma vez, até quando a gente vai precisar suportar essa situação. E a gente deve se perguntar, a gente precisa se perguntar e entender o que Deus quer que a gente aprenda nesse momento. Foram 40 anos, né, ano após ano, sendo o mesmo conflito, né, estando no deserto, apenas com uma promessa, apenas com a fé de que um dia Deus irá fazer e que Deus está à frente, apenas com a fé e com a crença de que um dia eles chegarão. Mas foram 40 anos para que isso acontecesse. E dessa passagem, próximo dessa passagem, a gente observa que Deus já está preparando o povo para essa bênção, né, para a terra prometida. Então, em meio a esse conflito, em meio a esse caos que pode você se encontrar nesse momento, você tem que se perguntar, entender qual é o propósito que você vai levar disso, qual é a lição que você vai levar disso, e não pense que será essa a última vez, porque haverá outros desertos que você precisará se apegar na mão de Deus, entender qual é a lição e seguir em frente, porque a gente lê aqui a passagem de muitos e muitos anos atrás, e até hoje não é diferente. Como eu perguntei, né, para você que está assistindo esse vídeo, quantas vezes Deus não te livrou? E não vai ser agora que isso vai parar. Você vai passar por esse deserto, vai ter o próximo. Porque é assim que a gente vive, é assim que a gente vai continuar existindo, através de bons e maus momentos, mas acima de tudo Deus conosco. E muito dos propósitos, muito do deserto é Deus nos moldando, Deus trabalhando no nosso coração, para ver onde está o nosso coração, porque nós somos orgulhosos, nós não merecemos nada do que nós temos, não merecemos a casa, o trabalho, a saúde, mas ainda assim, através da graça de Deus, nós temos tudo isso. E é temporário. A nossa passagem aqui na Terra, ela é temporária. Chegará o tempo que não haverá mais deserto, não haverá mais luta, dor, será apenas a bênção, será apenas a presença do Senhor. Mas nesse momento a gente precisa provar a nossa fé, a gente é aprovado para ser aprovado. E então, assim como Moisés, né, disse ao povo aqui, voltando ao começo da leitura, ele pediu para que o povo tivesse cuidado com a maneira que eles iriam lidar com os mandamentos e a lei de Deus. Então tome cuidado da forma que você lida com o seu ministério, com a sua vida, com a sua intimidade. Cuide mesmo dela, não deixe passar despercebido, não trate como qualquer coisa, porque isso determinará quem será você no seu deserto, né? Quem será você no seu deserto? Se porventura você não toma cuidado, você está distante, faz as coisas de qualquer jeito, no deserto você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir trabalhar da forma que Deus espera que você trabalhe. Você não vai conseguir enxergar a luz, você não vai conseguir enxergar a esperança. E aí você pode voltar a se questionar novamente. Mas lembre-se que Deus estará com você, né? Assim como foi no começo,
até o fim, Deus é com você. Deus foi com você ontem, hoje e amanhã. E será assim até que Ele venha, até que todo o deserto acabe, até que não precisemos passar mais por lutas, por provas, por tentações. E que seja apenas paz, né? Que seja apenas Jesus e o amor, o Espírito Santo de Deus durante toda a vida. Então, apegue toda a vida e toda a eternidade. Apegue-se com o Espírito Santo, apegue-se na palavra e na sua promessa, no seu propósito, porque Deus é contigo. As circunstâncias da sua vida hoje não é o desfecho final da sua história. Deus já tem escrito tudo. Deus já tem escrito tudo nas mãos dele. E basta você crer, basta você levantar a sua cabeça e ter a certeza de que esse não é o seu último deserto e principalmente o fim da sua história. Amém? Que Deus abençoe a todos e que esse vídeo possa vir de encontro com o seu coração, em nome de Jesus.